Saudações, pessoal. Como é que vai a tranquilidade? Então, nessa questão 5, é perguntado na equação dimensionalmente homogênea x igual a at ao quadrado menos bt ao cubo, em que x tem dimensão de comprimento e t tem dimensão de tempo, quais são as dimensões de a e b? Bom, se você já fez a questão número 2, ela é bem parecida, né? E esse tipo de equação que tem uma constante multiplicando o tempo elevado a uma certa potência é realmente corriqueiro aí na física. Na cinemática mesmo, existem diversas expressões que são desse tipo. E é sempre bom ter uma ideia dimensional a respeito dessas equações, né? Então, vamos lá, né? Vamos pensar nela. A equação ela é x igual a at ao quadrado menos bt ao cubo. Ele fala que a dimensão de x é comprimento e ele fala que a dimensão de t é tempo. Então, a gente pode aplicar aqui um princípio que é o seguinte: quando uma grandeza física, nesse caso x, ela é escrita como uma soma ou uma diferença, nesse caso, de outras parcelas, que aqui seriam essas as parcelas, cada parcela individual deve ter a mesma dimensão do resultado total e a mesma dimensão da outra parcela, né, ou das outras parcelas. Por que isso, né? Porque pense comigo, eu tenho uma equação aqui que é 1 metro igual a 0,5 metros mais 0,5 metros. Essa é uma equação que faz sentido, né? Esse termo daqui, ele expressa uma quantidade com a dimensão de comprimento, esse também e esse também. Todas as dimensões aqui são iguais. Há uma homogeneidade dimensional nessa equação. Olha só, homogeneidade no sentido de terem a mesma dimensão cada termo aí. Já por outro lado, pense nessa equação. Eu tenho 1 metro igual a 1 quilograma mais 1 coulomb de carga elétrica. Você acha que faz sentido essa equação? Bom, quilograma é uma unidade de medida aí de uma quantidade cuja dimensão é massa, né? Que a gente simboliza com m. Já o coulomb expressa aí uma dimensão de carga elétrica, Q. E nesse lado a gente tem uma dimensão de comprimento. Mas, ora, massa e carga elétrica são coisas totalmente independentes. Você não consegue nem somar. Quanto mais somando massa com carga elétrica dá um comprimento, né? Então, esse tipo de equação aqui não obedece à homogeneidade dimensional que a gente está tendo aqui. E esse tipo de equação não faz muito sentido na física, né? A gente não somar coisas assim de naturezas diferentes não dá, né? Menos que seja um caso muito especial, que eu nem consigo citar aqui um exemplo, mas é capaz de existir. Sempre exceções, né? Mas no geral, muitas vezes há exceções, nem sempre, né? Mas no geral, a gente sempre trabalha aí na física com equações em que todas as partes têm a mesma dimensão, afinal, é o que faz mais sentido, né, na natureza. Você pegar uma quantidade, dividir ela em duas partes, e aí cada parte tem a mesma natureza da parte total, né? No caso, a natureza que eu falo que seria a dimensão. Então, se cada parte tem a dimensão do resultado total, que é comprimento, a gente pode aqui escrever o seguinte: a dimensão de at ao quadrado é comprimento. Mas a dimensão de at ao quadrado é a dimensão de a vezes a dimensão de t ao quadrado. A dimensão de t é tzão, então a dimensão de tzão vai ser o que, né? Onde que vai ficar a dimensão de a
vezes tzão ao quadrado. Então a gente pode passar o tzão ao quadrado dividindo para lá. E a dimensão de A vai ser L sobre T ao quadrado. Ou seja, em unidades de medida ficaria uma coisa como metro por segundo ao quadrado. Seria um coeficiente, então, esse A, um coeficiente com a natureza de aceleração. Olha só. AT ao quadrado. Eu aposto que você lembra aí daquela equação S igual a SO mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, né? Esse A é a aceleração mesmo. E ele está multiplicando T ao quadrado, tá vendo? Só tem um sobre 2 ali, mas o sobre 2 é apenas uma constante numérica aí, que não altera a dimensão do termo. Já o outro é BT ao cubo, né? Se isso aqui é L, a gente vai ter aqui a dimensão de B, vezes a dimensão de T ao cubo. Isso aqui é T ao cubo, né? Então, para essa multiplicação dar L, a gente já pode tirar de cara aqui que o B tem que ser o quê? Tem que ser L sobre T ao cubo. E aí, quando você multiplicar por T ao cubo, vai sobrar só L. E aí, esse B teria aí uma dimensão, uma grandeza chamada arrancada, que ela não é muito comentada, não é muito trabalhada na Física 1, mas ela é uma grandeza que tem aí, existe, né? Algumas pessoas utilizam e tudo mais, em estudos da natureza, tudo. E é uma grandeza que tem o seu valor também, apesar de não ser muito utilizada aí no curso de Física 1. Mas é isso aí. Então, lembre-se sempre dessa propriedade da homogeneidade dimensional. Se não houver homogeneidade, a equação ela não faz muito sentido físico. Então é sempre importante preservar isso. Quando você pega uma grandeza e divide em partes, cada parte tem que ter a mesma dimensão do resultado total. E as partes têm que ter a mesma dimensão para você conseguir somar. Senão você nem consegue somar massa e carga elétrica. Como é que você soma massa e carga elétrica? Não faz sentido. Então, eu espero que tenha gostado dessa videoaula. Forte abraço e até a próxima.